Bom, senhoras e senhores, amigos, amigas, parceiros, colegas, ex-patrocinadores e futuros, estamos aqui para conversar mais um Conexão TI para Negócios. Aqui o Flávio Xandó, Oi, gente. grande engenheiro politécnico. Aqui do meu lado também Renato Opsiblum, grande advogado, professor universitário, um grande homem na discussão das leis e das questões aí litigiosas, digitais. E eu, Edson Perim, jornalista, muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Renato Opsiblum, boa madrugada também, para lembrar de um horário em que as pessoas também podem nos ouvir sem que estejam dormindo, logicamente, porque nesse horário, quando você bota, normalmente eu coloco uma musiquinha para dormir e tal, daí de madrugada eu boto um podcast diferente lá, de repente um Tio Rock, uma outra coisa para dar uma avoada. Tá certo. Mas então, gente, a questão aqui que a gente está discutindo a legislação nova que surgiu agora, que acaba de ser sancionada pela presidente Dilma, no dia 30 de novembro e no dia 13 de dezembro, publicada no Diário Oficial, que é a tal da lei da Carolina Dickmann, que o Renato Opsiblum disse que é um nome infeliz porque a Carolina Dickmann foi vítima de uma questão aí voltada ao ataque digital. Ela fotos dela em situações íntimas foram divulgadas pela internet de forma indevida, de forma que ela não planejava, e a lei recebeu o nome da Carolina Dickmann. Certamente eu acho uma coisa ruim, né? Como se você, um de nós aqui, sofresse alguma coisa que fizesse mal para a nossa imagem e depois desse uma lei em homenagem à grande pancada que nós levamos, botar o nome da gente na frente disso aí. A lei Flávio Xandó, Renato Opsiblum, não vai ter nada a ver. Mas aí, gente, 12737. 12 Boeing. Lei do avião, lei do Boeing. Lei do Boeing, Vamos dizer que a Carolina Dickmann é Boeing, enfim. Não, muito bom. Isso já é uma boa comparação. Pelo menos fica... Tá certo. Mas nós estávamos falando sobre vulnerabilidade, é isso, Renato? O ponto que nós paramos? Na verdade, que quer dizer isso, Renato? Traduzindo falando do 154A, né, que é o crime de invasão. Para que o crime de invasão seja configurado, nós temos que ter a invasão de um dispositivo informático mediante violação de mecanismo de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir informações ou dados. E ao final, para complicar um pouquinho mais, nós temos aqui, e também sem ter autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Titular do dispositivo, agora, que você falou da questão. Quem é o titular do dispositivo? A nuvem, por exemplo. Eu contrato alguém para hospedar os meus dados. Quem é o titular do dispositivo? Você não é o titular os meus, daquela conta, por exemplo? Será que isso é... Mas o dispositivo... Mas o dispositivo é uma conta, então? Dispositivo pode ser hardware. Será que a gente não... Será que é um erro semântico aí? Um erro... Provável. Né, de levantar um tema, na verdade... Não é dispositivo, acho que daí são os dados. Quem é o proprietário dos dados? Do serviço, essencialmente. Veja que o foco aqui não foi invasão de redes, nem de sistemas, né? O foco aqui foi invasão de dispositivo, hardware. É claro que sempre vai ter um hardware hospedando alguma coisa. Agora, o dono do hardware não é necessariamente o dono do sistema. O dono das informações dos dados. O dono dos dados, né? E aí que vem o questionamento. Isso pode dificultar a investigação, porque são crimes que dependem de representação. Representação é o quê? É eu ir à polícia, ao Ministério Público e dizer, olha, houve um crime, eu quero que o crime seja apurado. Só que quem pode fazer isso? É o titular. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho, Renato, que o mundo ficou mais complicado. As coisas têm ficado mais complicadas. Vocês se lembram quando nós conversamos com o Mandic, que ele citou do primeiro caso de fraude digital, que eu até fui chamado para ser perito e tal. Entre aspas, aquilo foi muito fácil provar, achar provas contra aquela pessoa, porque eu entrei na casa do sujeito, eu sentei no computador dele, eu percebi que ele tinha modem ligado numa linha de telefone. Ele tinha o número do Mandic registrado no programa de comunicação dele. Ele tinha arquivos feitos download. Na época, o Mandic, toda vez que você fazia um download, vinha um arquivo compactado zip e tinha um TXTzinho lá falando do Mandic dentro. Que só quem era usuário pago tinha condição de obter arquivos daquela forma. Então ficou absolutamente configurado que o fulano realmente tinha o equipamento. Xandó, só que você trouxe o tema e precisa contar um pouquinho a história.
Da onde que veio, qual que era o crime? Dá bom, uma pincelada. Basicamente foi que o Mandic descobriu que havia gente utilizando um cartão de crédito falso o sistema dele, ele conseguiu via logs da conta do telefone e o log do BBS juntar, achar o fulano, achar a hora, descobriu, ligou para o fulano, até ele contou pra gente que ligou falando que era uma reportagem, o cara A fraude assaltado. era utilizar o sistema do Mandic sem pagar. Sem pagar. Okay. E aí precisava provar que de fato existia na casa do fulano, que configurar que ele tinha usado o sistema. Perfeito. E aí o que eu estou querendo dizer, porque ficou mais complicado o mundo? Porque na ocasião, o fulano não se preocupou com nada disso. Ele tinha lá o computador, ele tinha o modem, ele tinha a linha, ele tinha tudo ali. E inclusive eu fui lá e descobri um arquivo que foi feito download com a logomarca do Mandic. Então a prova estava absolutamente colecionada. Desenhada. Agora hoje em dia os caras que invadem, eles fazem sem querer entrar em coisas muito técnicas, mas eles dão volta pelo mundo inteiro, usam proxies, se escondem atrás de uma série de outros computadores, eles procuram não deixar rastro. Então assim, hoje em dia o mundo é um pouco diferente. E a lei não está, aparentemente eu não sou legislador, mas me parece que ela, embora esteja no caminho, ela não está levando em conta uma série dessas coisas. Deixa eu levantar um tema aqui que eu acho que... Desculpa, Renato, por favor, fala então. Até a questão dessa definição de exigir, você tem que exigir a autorização do titular do dispositivo. Não exigir, tem que ser contra a vontade dele, não é isso? A invasão tem que ser contra a vontade. Sim, para autorizar. Né? Se autorizar não tem crime. Exatamente. Então tem que exigir autorização para você não ter crime. Agora, eu acho que a lei errou, aí o legislador errou, porque titular do dispositivo. Hoje nós vivemos num momento em que não é necessariamente, a invasão necessariamente não vai ser aqui. Aqui esse dispositivo pode servir só para acesso, não para armazenamento. Né? Isso. E o contexto é outro. Então essa vai ser uma dificuldade que os tribunais vão enfrentar, sem dúvida nenhuma. Agora no contexto... Tem também, Berinho, já interrompeu você de novo, desculpe, Berinho, a questão da instalação de vulnerabilidades. Mas sim, por favor, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque na verdade isso que você está falando, Xandó, levanta uma outra questão, que é o fato de a gente ter hoje essa questão da nuvem, que o Renato está dizendo, a gente tem os dispositivos que são utilizados sem que você seja dono do dispositivo, mas a gente tem no cenário internacional uma série de crises que já entram em questões de Estado. Né? Então vamos considerar, por exemplo, como é que a gente pode compreender essa lei ampliando um pouco o foco, enxergando aquela questão que foi levantada, a questão é fogo, né? Mas há cerca de 2 meses, 3 meses, quando se levantou a hipótese de a Huawei e de uma outra empresa, ZTE, né, que fabricam roteadores e equipamentos que funcionam como a infraestrutura da internet, que servem para fazer a conexão e a distribuição do tráfego pela internet, que estariam levantando informações do exército americano e informações sigilosas, informações importantes de Estado dos americanos, que seria alguma forma de uma guerra cibernética, né? E do outro lado, os Estados Unidos impediram daí que se fizessem aquisições desses equipamentos dessas empresas que são chinesas e fecharam somente com a Cisco, né? Que é uma empresa americana. E daí a gente começa a enxergar, pô, mas a gente é brasileiro, a gente não tem nenhuma empresa desse tipo. Será que a gente está correndo algum tipo de risco? Né? Aumentando essa luz, qual é realmente a facilidade, né, que se tem hoje de entrar no sistema se você, por exemplo, é dono ou controla uma empresa que gerencia o tráfego da internet? Não, eu acho que aí, só antes disso, acho que vou pedir um socorro para o Renato. Renato, e, por exemplo, os Estados Unidos, um lugar onde você volta e meia vai dar palestras, outro dia, achei que você até estava dando uma palestra no Pentágono, mas era em Pentágono City, não era no Pentágono. Como é que é? Existem leis semelhantes nos outros países? Nos Estados Unidos, você conhece alguma coisa desse semelhantes, tipo? mas não com tantas condicionantes. Tá? Nessa questão da autorização, esse é um assunto muito sério, muito delicado, porque imagine se alguém invade o seu webmail. Eu vou ter que perguntar para o host do seu e-mail, você deu autorização para o cara invadir? Se não tivesse evidência, a acusação demonstrar isso, a ação pode ser prejudicada.
eu posso perder o processo. Quer dizer, eu não, o Ministério Público, né? Mas será que a gente tem uma questão de Estado nisso Então, também? na sua, Renato, na sua a gente teria uma questão de Estado nisso também? Porque, na verdade, isso envolve segurança nacional. Né? Você pode ter um ataque vindo de fora do Brasil. Né? Será que isso não pode ser uma questão maior do que simplesmente a gente está descendo, está no nível dessa lei aí? Mas será que essa lei abrange ou ela atende a uma necessidade internacional? Será que a gente realmente legislar a internet localmente faz sentido? Nós temos que fazer uma parte da tarefa que é legislar localmente. A segunda fase do trabalho é fazer tratados, assinar tratados internacionais para que haja harmonização da legislação. Sim, até levando em consideração a coluna do Renato essa semana. A gente começa fazendo, né, Renato Cruz. fazendo o trabalho aqui de casa, que o Brasil não tinha, agora tem esse começo aqui. Mas o que eu questiono é a tecnicidade, talvez exagerada, quando há necessidade ou não de autorização do titular, essa figura do titular. Não é do titular do dispositivo, seria o titular do conteúdo invadido. Não, tanto, juntando essa Esse dia não é só mais dispositivo, esse Então, aí que errou, eu acho. O titular poderia ser, por exemplo, o governo brasileiro, que sofreu ataques e eram ataques internacionais. Como é que uma lei dessa vai ser capaz de promover uma restrição a esse tipo de ataque? É isso que eu estou querendo levar. Eu quero ir um pouco além do que a gente está discutindo aqui. Essa lei efetivamente protege alguém? Não, ela traz uma proteção a mais, na medida em que ela diz isso aqui que não era proibido, hoje é. Sim, mas é proibido para quem está dentro do território brasileiro. Essa lei não sai do território nacional. Sim. Se tiver um russo atacando um brasileiro aqui no Brasil, Mas ele já pode, errou. a pessoa que está fora do Brasil, ela pode ser processada aqui no Brasil. É que o efeito prático pode não ocorrer, porque aí esse efeito prático depende de tratados e convenções internacionais, de extradição, do país em que está a pessoa ter a mesma cobertura legal, da pessoa se defender, uma série de questões mais processuais. Agora ficou claro para mim. Agora sim. Deixa eu colocar uma questão porque sempre que, olha que interessante, isso é muito legal. Sempre que o crime, né, tiver repercussão aqui em território nacional, que no direito penal a gente diz, o crime é praticado onde se deu ação ou omissão, ou onde ele produziu o seu resultado. Estou falando do artigo 5º, 6º, 7º do Código Penal, local de crime. O local de crime tem uma consequência direta no estabelecimento da jurisdição, da competência. Qual é o tribunal que vai analisar aquela questão, que é o 6970 do Código de Processo Penal, que traz essa mesma questão. O reflexo foi aqui, então o Tribunal Brasileiro também é competente. Pode até ser concorrente com o tribunal do país em que está a pessoa. Mas essas são aquelas questões processuais. Entendi. Que devem então, ser harmonizadas. No fundo, pelo que eu compreendi, não sei se o Xandó tem essa mesma visão, mas a gente precisa ter uma legislação local, é isso, Renato? Começa com o local. Para a gente poder depois discutir, esse ataque veio de fora, como é que a gente vai negociar a punição desse... Por exemplo, a Convenção de Budapeste, que trata dessa... É o início dessa harmonização, que infelizmente o Brasil não assinou, a Convenção do Cybercrime, que chama, ela exige para que o país seja signatário e tenha um mínimo de proteção legal interna. Então, é o primeiro caminho. Entendi. Agora, a estrada é longa. Porque a questão, o que me chama a atenção é o seguinte, eu até tenho uma história a respeito disso que eu poderia contar, nem vou fazer isso agora para não tomar muito tempo, mas algumas figuras internacionais, algumas lideranças internacionais consideram que a gente deveria ter algumas questões sendo tratadas por um conselho internacional, tipo debaixo de uma organização como a ONU, que pudesse transformar leis em leis internacionais. Né? Então, eu acho, por exemplo, a questão da internet está trazendo essa discussão muito fortemente. Eu não sou um especialista em direito, embora seja um apaixonado pelo tema, mas eu acho que isso vai ser um grande ponto de discussão nos próximos anos, que é a gente ter e considerar até a possibilidade de ter um tribunal internacional fazendo esse tipo de avaliação, até para se evitar conflitos internacionais de origem de estados. Né? Agora mesmo, lá em Dubai, está vendo a reunião internacional da ITU, discutindo essa questão, novos modelos comerciais, a neutralidade da rede, etc., no âmbito internacional. E é a ONU discutindo esse assunto lá em Dubai. Deixa eu colocar uma coisa, Renato. É gozado como você foi
o Renato deu uma aula sobre a lei pra gente. O Renato vai dando aula pra gente e a gente vai enxergando algumas coisas. Você falou a história da autorização, né? Olha, isso é tão delicado que eu, não sei se você recebe, se o Penin recebe, eu de vez em quando recebo um phishing que tem mais ou menos a seguinte cara. Olha, o seu e-mail será congelado, você precisa recadastrar os seus dados, coloque o seu e-mail, seu telefone, a senha do acesso ao seu e-mail. Bom, qual é o objetivo disso? É alguém sequestrar o seu e-mail. Tá? Eu não vejo outra, eu até estou morrendo de vontade de criar uma conta só para fazer isso e brincar com o cara. Agora imagina que o incauto caiu nesse golpe. Ele entregou para o fulano o e-mail dele, entregou a senha, e aí esse fulano depois vem e faz uma extorsão para ele, ó, se você não me pagar tanto, eu não te devolvo. Bom, ele deu autorização, ele deu a senha para o fulano, então esse cara não fez o crime? Foi isso, né? Ok, mas à luz do que você falou, e a lei é fria, ele autorizou o fulano a ter acesso ao e-mail dele. Embora tenha sido com má fé. Foi uma autorização viciada. Pois é, então te pergunto, e isso como é que fica? Na prática ele não teria dado autorização porque ele foi enganado. Você daria, né? E que eu vou mais a fundo, Xandó, do jeito que está, quando o Ministério Público, o promotor, entrar com a denúncia contra alguém que fez isso, ele vai ter que provar tanta coisa, vai ficar muito difícil. Vai ter que provar que houve um dispositivo informático, que houve um mecanismo de segurança quebrado. Vai ter que provar que não havia autorização. Então ele vai ter que mandar um ofício lá para o provedor lá na China. Na China, você deu autorização para esse cara, com esse IP aqui e tal, etc., invadir esse sistema nesse dia, nessa hora? Que você é o titular do dispositivo. Não dei, ou não responde. Isso é condição de procedibilidade. Até falta de justa causa para o juiz receber a denúncia. Isso pode demorar tanto também, pelo fato da pena ser baixa, o prazo prescricional também é baixo, são 3 anos. 3 anos aqui, se não entrar com a denúncia, acabou, está prescrito. Então, o que eu questiono aqui é a eficácia prática da lei, dadas todas essas condicionantes. E a última condicionante, mas a última possibilidade seria o verbo instalar vulnerabilidades. Deixamos para agora ou para o próximo? Não, vamos fazer o seguinte, vamos falar. Eu acho melhor terminar agora. Terminar agora? Então, estamos perto dos 18 minutos, mas faz todo sentido concluir, porque essa parte está muito boa. Tá, então deixa eu dar... Mas você ia falar de instalar as vulnerabilidades. Deixa eu pergunto para o Xandó. Então, deixa eu tentar dar uma vulnerabilidade. Deixa eu dar uma opinião sobre isso, ou tentar dar uma luz sobre isso. Instalar uma vulnerabilidade seria, eu gosto de utilizar de analogias. Imagina que você tem um cadeado na porta da tua casa e alguém foi lá com a serrinha tico-tico e não chegou a destruir o seu cadeado, mas deixou o cadeado bem fininho, de tal maneira que alguém vai lá, dá um pé na porta e derruba. Tá? Então, limar um pouquinho o teu cadeado, você implantou uma vulnerabilidade. Você fez com que uma coisa que estava lá para te proteger se tornou mais frágil, portanto você conseguiu entrar. No âmbito da informática, você não enxerga dessa maneira, mas você, através de um phishing, um e-mail que você recebe com um link malicioso, ou um site, até mesmo tem sites que você entra e tenta empurrar coisas ruins para o seu computador, então ele transfere para o seu computador algum tipo de programa que vai permitir que alguém que está longe, mal intencionado, ganhe algum controle. E esse controle pode ser mínimo, mas aí por um buraquinho vira um buracão. Basicamente eles nem tentam, o que eles colocam são pequenos buracos, que aí por aquele pequeno buraco ele entra e faz a festa, alarga, e aí chama a turma, aquela máquina vira um escravo, manda spam, faz ataque de negação de serviço, espiona o fulano, vê as contas bancárias, a senha do banco. Então implantar alguma vulnerabilidade passa por tudo isso. Sabia que quando você tem um acesso remoto, controle remoto, que o legislador chama, isso é uma causa de aumento que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Como é que é? Controle remoto. Quando você tem um sistema de controle remoto na sua máquina? Não, quando você, a partir da invasão, começa a alguém controla a sua máquina remotamente. Vamos discutir no próximo. Podemos. Eu acho até inclusive a questão de controle remoto hoje tem empresas de contabilidade que entram na sua máquina, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade, contratei uma empresa de contabilidade que entra na minha máquina, entendeu? Para mexer, ajudar a questão da nota fiscal eletrônica. Eu fiquei absolutamente espantado com isso, porque a empresa se colocou no risco. Mas eu acho que também... Esse é o cuidado contratual para as empresas que fazem manutenção e prestação de serviço. Não é? Remotamente, ou mesmo de redes, etc. Tem que mudar os seus contratos. Vamos tocar nesse assunto? Vamos para o próximo bloco, nós continuamos. Eu vou pedir um cafezinho para o meu amigo Renato.
Isso aí. Mais 2, 3 cafés então. Né? 3 cafezinhos, vamos lá. Um É isso aí, abraço, até a gente. próxima.